E agora a gente vai ter a nossa última dinâmica da manhã, antes da hora do almoço. E vai ser um painel sobre a atuação dos cientistas de dados no futebol. E eu vou convidar 5 pessoas aqui para o palco. Primeiro, cientista de dados, estagiária no Orlando City e aluna de graduação de Ciências de Dados da PUC, Ana Beatriz Macedo. Cientista de dados do Fluminense, Pedro Pereira. Cientista de dados do Red Bull Bragantino, Rodrigo Salvador. Coordenador de Analytics do Botafogo, Henrique Simões. E o Hugo, engenheiro de inteligência da Gemini Sports Analytics e aluno de mestrado de Ciência da Computação da UFMG. Novamente, um prazer imenso estar nesse painel, moderar esse painel com tantas pessoas legais e que têm trilhado caminhos muito bacanas aí nos clubes que eles têm trabalhado. Gente que esteve aí na mesma caminhada já há um tempo, já celebramos conquistas um dos outros aí, e que outros acabem o ano com conquistas que estão nesse painel também. Então, vou deixar cada um se apresentar e já entrar dentro de uma pergunta, mas brevemente, né, o Rodrigo, do Red Bull, Henrique, do Botafogo, Ana Beatriz, do Orlando City, Pedro, do Fluminense. Assim, em termos de desempenho esportivo, eu acho que era difícil ter um painel com melhor desempenho esportivo dentro da temporada, né? A gente tem o Red Bull, os dois aqui tiveram que ficar em lados opostos, porque estava meio perigoso aqui. O Orlando City está na semifinal de conferência dos playoffs da MLS, e a gente tem o nosso campeão da América aqui, primeiro de todos nós que trabalham com dados aí a ter levantado o caneco, ter, né, participado das comemorações de tudo. Então, acho que vou começar com o nosso campeão da América aqui, Pedro. É a pessoa que trabalha com dados há mais tempo em clubes no Brasil. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, conectasse isso, de certa forma, em como a área tem evoluído, mas, ao mesmo tempo, como que, de certa forma, algumas coisas são constantes, no sentido de o que demanda da nossa parte para que o que a gente passa à frente seja aproveitado da melhor forma. Em primeiro lugar, obrigado, Hugo, Jake, Gemini, pelo convite e todo o departamento aqui de Ciência da Computação da UFMG. Prazer grande estar aqui, né, ao lado desses colegas aqui, como a gente falou aqui, a gente tem um painel de alto desempenho esportivo nessa temporada, inclusive. E tentar falar o mais rápido possível da trajetória, né, eu joguei federado dos 10 aos 15 anos, tive aquela frustração do sonho acabando aos 15, e por muito tempo fiquei até afastado do futebol, porque de certa maneira era uma coisa que me fazia mal ver o futebol por um bom tempo, principalmente o Fluminense, na época em que, que a fase não era boa, né, meados para fim da década de 90. E acabei traçando uma carreira sou graduado em Educação Física e fui até o doutorado no Instituto de Biofísica do UFRJ, trabalhava mais na área de Fisiologia, controle neural cardiovascular, principalmente, até que no meu último ano de doutorado, já estava sem a bolsa, e resolvi voltar a tentar, assim, o papel de agente próprio, assessoria de imprensa e empreendedor, de certa maneira, que é um termo que acho que não cabe a mim, mas foi aquilo, e trazer algumas soluções, né? Não existia nenhuma solução de tracking para atletas, e comecei com árbitros, naquele momento, isso foi em 2009, tem muito tempo, e as coisas começaram a funcionar. Eu, no sistema de prospecção fria mesmo, correndo atrás e fazendo a coisa escalar bem aos poucos, até o momento em que, em 2014, enfim, quer dizer, eu tinha prestado serviço para Vasco, para Botafogo, com o professor Altamiro Botina, que é uma referência da área, né? E lá no Fluminense, a primeira pessoa a abrir as portas para mim foi o professor Márcio Assis, né, que é um grande fisiologista, categoria de base, e a partir dali, em 2015, eu me tornei funcionário do Fluminense, e a gente vai se moldando ali, né, de acordo com as demandas que surgem, inicialmente trabalhando mais nessa perspectiva com métricas de desempenho físico, mas hoje em dia numa perspectiva muito mais técnica e tática e atendendo às demandas da comissão técnica e do treinador. Não sei,
falando rapidamente, você falou sobre a evolução da área. Sim, eu acho que o principal é a gente pensar sempre na perspectiva de ter impacto, né? De transformar dados em conhecimento estratégico e que a gente desenvolva as melhores estratégias de comunicação para que os tomadores de decisão venham a nós e interajam bem com a gente, para que a gente, de fato, possa ter impacto, né? E dos dados para a ação, esse que eu acho que é o ponto-chave. E tentar, também, importante, só para finalizar, entender um pouco a cultura do futebol. Eu ter sido atleta me ajudou um pouco, mas acho que é bom a gente tentar entrar na cabeça dessas pessoas também, que tem uma mentalidade um pouco assim, distinta do que é o nosso modo operante, né? Trabalhando como cientista de dados. Acho que o caminho é esse. Perfeito. Vou passar agora para a Ana, fazer um giro aqui na roda, depois a gente interage de maneira mais colaborativa. Primeiro Pedro, que foi, tá aí há muito tempo já nessa caminhada. Em seguida, a gente tem a Ana, que mais recente, começou agora. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você chegou onde você está hoje, que tipo de coisas você fez que te credenciaram para chegar. Acredito que você tem um perfil muito similar a pessoas que querem ingressar na área e estar numa posição como a que você está hoje. Então, queria que você contasse um pouco mais da experiência até aqui e desde que você entrou no clube também, como tem sido. Certo, então, bom dia para todos. É muito bom estar aqui no FAME pela segunda vez, dessa vez como convidada e não só ouvinte. Mas, por eu estar cursando ciência de dados e descobrir que é uma área muito ampla, eu percebi que poderia ser aplicada no esportes, que é uma paixão minha. E eu fui realmente atrás disso, indo atrás de pesquisas, falando com o pessoal da área. Eu falei com muito pessoal aqui do Atlético Mineiro antes de ingressar, de fato, na área de dados. Então, eu acho que é fundamental falar com o pessoal que já tem a experiência. Mas, para quem está querendo ingressar realmente na área em si, eu acho que estar aqui já é uma ótima iniciativa, justamente para ouvir tantas pessoas que já passaram pelo que vocês querem passar, contarem um pouco da experiência. Tem muito conteúdo no YouTube que pode ajudar vários estudantes, ainda mais agora a parceria aqui da UFMG, com a construção do laboratório mesmo, também é uma ótima iniciativa. E, em parte minha, eu venho da PUC São Paulo, que é uma universidade onde não tem essa iniciativa de Sports Analytics. Então, eu comecei meio do zero, sem nenhuma base. E aí eu acabei chegando a performar em alguns hackathons fora em relação a Sports Data, e isso me levou ao Orlando City, que é onde eu participei de alguns processos seletivos, tanto que eu participei 2 vezes. A primeira vez eu acabei não entrando pelo clube, o que eu não fiquei para baixo nem nada. Da segunda vez eu apliquei de novo e eu acabei concorrendo com outras 350 pessoas e acabou dando certo. Então, acho que persistência e ver realmente o trabalho que já tem sido colocado não só em futebol, mas em outros esportes também, como a gente viu com o futebol americano, com a PFF, é fundamental para realmente começar a ingressar na área. Legal demais. E para quem não segue a Ana nas redes sociais, posta vários conteúdos super legais. Então, e ela falou aí de vários esportes, faz análise não só de futebol, de basquete, coisas mais preditivas, já montou app também. Então, assim, para quem não segue ela, siga. E o que ela falou sobre persistência, sobre ir atrás do que já está sendo feito, do que é possível fazer, ir atrás de conhecer, conversar com as pessoas que estão na área para entender melhor. Eu acho que onde você está hoje é reflexo dessas suas ações. Então, meus parabéns e tenho certeza que você vai continuar trilhando esse caminho. Passando para o Henrique, queria que você fizesse mais ou menos a mesma pegada de apresentação. Sei que se eu contasse um pouco da sua trajetória, né? Sei que é um pouco cada um aqui, isso que eu acho legal. Cada um tem uma trajetória bem distinta de como foi parar onde está hoje, em termos de formação, assim, enfim, muitas coisas diferentes. Então, queria que você, além disso, falasse um pouco do contexto também do clube que você está inserido, que é um pouco diferente, que é diferente, por exemplo, do Pedro, que está num clube que é uma associação, está num clube que é uma SAF, que de certa forma é multiclube, mas também, assim, até que ponto né? Depois a gente vai falar um pouco sobre disso também
com o Rodrigo, mas agradecer a sua presença e manda brasa. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Henrique, né? Agradecer primeiro ao Hugo e ao pessoal da organização aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Cara, minha trajetória é um pouco... Cada um tem a sua, né? Igual você falou, e a minha é bem diferente, assim. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Desde sempre. E aí, pelo menos na minha época, né? Quando a gente fala minha época, já está ficando mais velho, né? Mas a perspectiva que a gente tinha mexer com futebol era ou fazer jornalismo ou educação física, coisa do tipo, né? Nem se imaginava, pelo menos, mexer com dados, apesar de eu gostar bem da parte de exatas e tal. E aí eu fui para o caminho do jornalismo. Então, eu acabei fazendo jornalismo com faculdade. Só que lá, eu já até mexi algumas coisas na faculdade, mas no final eu já percebi que não era muito a minha área. Não era muito o que eu queria dentro do futebol. E aí fiz tipo o Pedro aí, fui para um caminho completamente diferente. Fui mexer com gestão, consultoria. Fiquei quase 7 anos na INDG, que é o Falcone hoje, rodando o país em vários projetos. E depois eu fui para a Gerdau, que faz aço, também mexendo na parte de gestão, fiquei quase 9 anos. Então, quase 16 anos aí na área de gestão. E aí o que acontece, né? Deus tem os seus caminhos aí que a gente não consegue enxergar, mas Ele mesmo escreve. Então, um dos grandes amigos que eu fiz lá na consultoria, numa conversa ele me disse que tinha feito MBA nos Estados Unidos, tinha juntado com um sócio e o objetivo dele era comprar um clube de futebol. E aí eles, com a cara e a coragem, né? A ideia era fazer um case, né, de clubes de futebol para que se aproximasse, né, tanto empresários que querem entrar com futebol e os clubes que queriam comprar. E isso não acontecia no Brasil ainda, então eles foram para Portugal e Espanha, fazer essa busca por clubes. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, você vai me colocar nessa daí de qualquer jeito. Ele falou assim, Henrique, mas não é assim, né? Eu tenho sócio. Eu falei, cara, eu te ajudo, eu gosto muito de futebol, sempre acompanho, né, apesar do meu trabalho. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para ele na parte bem olheiro, assim mesmo. Por exemplo, tinha algumas questões lá. Tem um clube de futebol que o cara quer vender, mas quer ficar com 10 jogadores aqui. Aí ele perguntava para mim, Henrique, e aí, o que você acha? Vale a pena a gente brigar para esses caras ou não? E aí eu via jogos e tal, fazia essa análise para eles. Só que eu via que era um pouco assim... Faltava alguma coisa, ainda mais como eu trabalhava com consultoria, faltava a parte de dados, assim, né? Eu queria complementar essa minha visão do futebol ali, que eu não quero dizer que é subjetiva, mas é um pedaço da história, como o Rodrigo falou, né? É um pedaço da história, a gente vê os jogos, outra coisa são os dados, então são análises complementares, e eu sentia falta disso. Então comecei a buscar onde que eu poderia buscar informações nesse sentido, e aí eu comecei a ver o que era analytics, né? Dentro do futebol, do esporte como um todo e no futebol, e aí dentro dessa eu consegui uma licença free de um desses sistemas que você falou aí. Cara, quando eu entrei a primeira vez, eu fiquei maluco, porque eu não imaginava que a gente tinha esse tipo de informação dentro do futebol, né? Então você tem mais de 100 indicadores por jogador por jogo, então abre o horizonte da gente para poder fazer 1 bilhão de análises. Aí o que eu fiz nesse mês? Coletava base de dados igual um maluco, né? Lá dentro desse sistema. E aí comecei a fazer análise em cima disso também, não só da parte visual, mas também de dados. E aí o que acontece? Aprova a lei da SAF no Brasil. E eles voltam para o Brasil para poder fazer case aqui no Brasil também, e aí deu certo, né? A questão do Botafogo lá com o John, o Tário e o Danilo, né, que são os dois sócios, e eu trabalhava com eles nessa parte específica de futebol. Eles trazem o John, e o John gostou tanto deles que quis que eles fizessem parte da gestão do clube, e aí eu fui junto. Então, em final de 2021, o John compra o Botafogo, e em janeiro de 22, eu entro informalmente já ajudando na parte de transição do futebol. E só para vocês entenderem o contexto do Botafogo, né, acho que já entra um pouquinho no que você está falando, o Botafogo sobe em 2021 da Série B sem ter uma área de scout. Você tinha o diretor de futebol, tinha o treinador que fazia a questão das contratações e a análise de desempenho que fazia um part-time ali para mercado, e era isso. Então, não tinha essa estrutura. E aí, nessa virada, já tinha um plano do clube de fazer essa área. Então, eles contratam o Rafael e o Bruno, né? O Bruno veio até aqui do Cruzeiro, para essa parte bem específica de mercado, que a gente chama hoje, que é a análise de jogos e tudo mais. E aí, eu entro na história também para fazer essa transição, porque assim, eles confiavam em mim na parte de futebol, né? Para poder entender ali o que estava acontecendo. E aí eu vi a oportunidade, cara. Falei, cara, eu posso ajudar
não na parte, até visual posso ajudar e tal, mas a parte de dados eu via a oportunidade de entrar ali e fazer alguma coisa diferente nesse sentido, para complementar as análises. E era um desejo do John também, né? Ter essa análise de dados para poder embasar contratações, é lógico que performance também, mas essa parte específica de contratações bem forte. E aí eu falei, cara, a primeira coisa que eu quero é uma senha do sistema aí para a gente começar a mexer. E aí foi em janeiro, eu já comecei a trabalhar com eles. E aí vem uma outra coisa, né? Em março, o Botafogo contrata um novo diretor de futebol e contrata o Alessandro Brito, que era o head scout do Galo, campeão brasileiro, tinha acabado de ser campeão brasileiro, né? Que faz parte do SIGA, aí, que é referência no Brasil, né? A gente vê como é que vem evoluindo o Atlético ao longo do tempo. Você já fez parte, né? É realmente um departamento diferenciado. E ele trouxe essa ideia, então casou tudo, né? Quando ele chegou no Botafogo, ele nem sabia que eu existia, na verdade. Ele sabia do Bruno, do Rafael, e aí estava o Henrique lá. Eu falei, cara, ó, eu estava ajudando o pessoal nesse tipo de trabalho, fazendo a transição. Eu falei, Henrique, acho interessantíssimo, eu tenho vontade de criar esse departamento. Vamos fazer o seguinte, vou deixar você um mês aqui fazendo um teste e vamos ver aqui como é que vai dar. E aí ele foi me passando as demandas e eu criando, né? E aí depois de um mês ele me convidou para ser coordenador de analytics lá do Botafogo, então estou lá desde então, né? Então a gente saiu de um clube associativo que não tinha estrutura nenhuma, e em um ano e meio, né, a gente está construindo, né? Eu falo que é um processo de construção, igual eu falei, né? A gente abriu o horizonte nesse primeiro momento e tem muita coisa para fazer. Quanto mais coisa a gente faz, mais espaço a gente vê, né? E hoje, como eu falei, o John ele valoriza muito essa parte de analytics, né? Para poder construir o trabalho. Então, tanto para performance que a gente atende, mas para mercado também, né? Que é a contratação de jogadores não só profissionais, mas base. Esse departamento é muito importante hoje lá dentro da SAF. Todas as contratações passam por nós. Não quer dizer que a gente valide, mas passa por uma análise nossa. Passa pela análise de mercado, que são os olheiros, né, os antigos scouts, né, e passa também por uma análise da minha área, para que se chegue à conclusão. Lógico que tem outros fatores, né, tem a parte financeira, tem a parte também, como o Rodrigo falou, tem coisas que são fora do ver o jogo e do analisar os dados, né, de conhecimento dos jogadores. Então, a gente tem um departamento hoje muito integrado e eu sou um pedacinho dessa história que ajuda a gente a chegar na melhor conclusão de quem deve ser contratado para o clube, né, essa análise também dos adversários e do nosso clube. Então, é mais ou menos por aí. Acho que falei bastante aí, mas para dar uma contextualização aí da história. Não, foi perfeito. E muito legal como as coisas acabaram né, combinando aí e tudo dando certo. Igual você falou, a gente teve o Alessandro Brito como chefe do SIGA durante meu primeiro ano no Atlético. Foi muito bom mesmo. E eu lembro desde quando ele chegou na primeira entrevista, já falando de uma criação de um departamento de dados e dando importância, né, a isso. Então, muito legal que tenha dado certo. E acho que vocês, esse ano, mais do que ninguém, assim, ficou claro para todo mundo como que deu certo esse processo de scout e que está só no começo, como você mesmo apontou. Só no começo, assim, claro, ainda vão ter contratações ainda que vão dar errado, outras certo, mas é isso. Vocês, assim, claramente as que foram feitas para esse ano já geraram um delta do ano passado impressionante. E, por consequência disso, estão aí batendo na porta. E aí agora eu vou passar para o outro que estava tentando bater na sua porta aí. Por último, mas não menos importante, Rodrigo, que você possa contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência, como tem sido lá no Red Bull, né, um contexto né, um pouco diferente. Eu acho que você, com certeza, vai conseguir explicar, mas para quem não sabe, né, o Red Bull tem vários dos clubes, então eles acabam interagindo. E a gente acho que seria legal para todo mundo entender mais ou menos como que funcionam as interações e como vocês aprendem e ensinam também para quem está nos outros clubes também. Claro. Obrigado, Hugo, pela palavra, pelo convite. Prazer fazer parte desse painel. Prazer enorme mesmo. Dá vontade de ficar ouvindo mais. Eu queria nem falar, queria só ouvir os caras falando. Muito legal.
Um oi para todo mundo também, para quem não posso ver lá atrás também. Bom, só me apresentar rapidinho na minha história. Eu estou no Red Bull agora já faz 2 anos e pouquinho, Red Bull Bragantino. Eu sou formado, na verdade, em matemática industrial. Eu acho que é legal porque, realmente, assim, para a gente vir parar no futebol, não tem um caminho claro, né? O pessoal pede dicas e acho que não existem quase, porque as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e quando a gente vê, a gente está lá dentro. Eu vim da matemática industrial. Da matemática industrial, eu me especializei muito em programação, então eu fui trabalhar, passei no concurso público, fui trabalhar com análise de sistemas, trabalhei com telecomunicações por 10 anos, nesse meio do caminho fiz mestrado em engenharia de produção, me qualifiquei muito, eu continuo não vendo porque eu estou de costas, mas tudo bem. Já ajuda. Mas fui me especializando sempre nessa parte de dados, né, que desde a minha formação em matemática industrial, e aí, claro, o mestrado veio para ajudar nisso também, sempre foi a minha vontade de trabalhar com isso, né. E foi durante a pandemia que eu percebi que todo mundo se recolheu, e aí o Friends of Tracking começou, acho que boa parte do pessoal que está aqui já tem essa referência, esse pessoal do YouTube que divulgou esse material, e eu comecei a ver gente fazendo o trabalho que eu queria fazer dentro do futebol. E aí, para mim, foi, como o Henrique estava falando, a parte a explosão do cérebro, assim, né? Foi ali, né? Foi o momento que eu falei, ó, eu posso, de repente, não ir parar no futebol, mas eu vou aproveitar o tempo que eu estou estudando essas coisas para usar dados do tipo futebol para estudar. Se der certo, ótimo. Se não der, beleza, vou acabar fazendo alguma coisa que eu gosto no fim das contas. E, bem, parar no Red Bull Bragantino foi um misto de continuar fazendo, porque logo no começo do Friends of Tracking teve uma competição de dados promovida pelo Seattle Sounders. Nunca tinha feito uma compra em dólar na minha vida, foi a primeira compra em dólar que eu fiz para participar da conferência e queria ver o que o pessoal estava fazendo, o que estava acontecendo, o que as pessoas que tinham o meu nível de contato com aqueles dados, o que eles estavam fazendo. E aí, enfim, eu não ganhei prêmio nenhum na competição, mas o meu trabalho apareceu como menção honrosa lá. E aí, para mim, assim, 2 meses estudando, 3, para mim foi um gás enorme para continuar fazendo essas coisas. Então, enfim, essa questão de estar participando dos eventos, né? De lá para cá, teve uma coisa muito importante, eu vou fazer essa referência 2 vezes. Uma coisa muito importante que aconteceu comigo foi a gente se encontrar no caminho, eu e o Hugo e mais algumas pessoas, especialmente nominar o Caio Batatinha e o Matheus Evaldi, foram 2 caras que, junto com o Hugo, a gente trocou muita ideia, a gente sentou muito junto, a gente pensou muito junto num lance assim de, cara, a gente se encontrou e a gente quer fazer a mesma coisa, e a coisa foi acontecendo quase organicamente, assim, mas a gente estava com fome de estudar e aprender e desenvolver em cima disso. E estar junto com pessoas que te motivam, que te dão feedback, é fundamental. E aí, eu vou pegar esse gancho para responder a tua pergunta, que eu acho que é o grande lance de trabalhar numa empresa multiclubes. O feedback que a gente recebe quando a gente trabalha solo, ou no meu caso, que eu tenho o Theo, que trabalha comigo, vai falar com vocês também daqui a pouco. A gente tem a nossa dinâmica de feedback, mas, em geral, muitos clubes trabalham com uma pessoa só. E é difícil, o feedback ele fica muito limitado. E você acaba ou patinando, ou não atendendo as demandas que você tem que atender, não se desenvolvendo. O fato de trabalhar num grupo multiclubes é que, assim, a gente, que tipo de informação a gente compartilha informação que a gente pode compartilhar com outros clubes. Não tem nada de estratégico que a gente compartilha entre os clubes, apesar de ser um grupo. Tem coisas que fazem parte da marca Red Bull, que a gente quer que estejam estabelecidas, a gente quer que desenvolver jovens, a gente quer ser um time audacioso, um time que corre riscos, isso vai aparecer em todos os times, porque é uma ideia da empresa, né? Uma ideia de jogo da empresa. Mas entre os clubes a gente colabora num nível não estratégico, sempre. Só que essa colaboração, ela conversa com isso que a gente estava conversando agora há pouco também, de trocar ideias, de ter feedback, de poder alimentar o trabalho do outro, poder se inspirar no trabalho que o teu colega da Áustria está fazendo, poder ajudar o cara dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que o grande lance de trabalhar agora, o legal de trabalhar num grupo multiclubes tem sido esse, assim, tem sido poder trocar ideia com gente diferente, que te quebra suas preconcepções, como o Rodrigo mencionou ali na palestra dele, que te motiva, que te inspira, e assim vai seguindo. Muito bacana. E eu achei legal que você contou do caso que a gente
se encontravam, para quem vocês ouviram o caso, assim, durante, acredito que foi mais de 6 meses, né? A gente reunia online religiosamente aos sábados, era tipo 10 horas, 10h30, e tinha dia que passava de 2 horas que a gente ficava conversando. A gente combinava 1 hora de conversa e dava 2h30. Então, assim, isso foi tipo fim de 2020, início de 2021. Então, assim, foi muito legal que eu lembro exatamente do dia que eu contei para vocês que eu estava indo para o Atlético, que era isso, assim, na semana tinha rolado isso, sábado a gente foi se reunir, aí eu, tipo assim, e a gente sempre animado, né, tipo, um dia a gente vai estar, não é possível, no Brasil vai vingar e tal, daqui a pouco a gente está fazendo um trabalho legal, então, acho que essa mensagem aí corrobora com o que a Ana tinha falado, assim, a gente já esteve nessa posição de estar olhando num cenário onde só o Pedro estava empregado numa função de dados num clube e tentando aprender, né, e divulgar o trabalho para, quem sabe, um dia estar aqui. E hoje estamos não só, né, trabalhando nos clubes, como podendo fazer esse evento tão legal para que mais pessoas também possam estar aqui nos próximos anos. Agora eu vou passar para umas perguntas mais interativas, variando aí as combinações entre vocês. A primeira, fazer para o Henrique e para o Pedro. A gente sabe que cada departamento tem suas especificidades, no sentido de que tem departamentos em clubes que dão mais suporte à análise de desempenho, outros mais a de mercado, outros mais a parte física. A gente tem exemplos disso ao redor do mundo, e é engraçado como, tendo trabalhado em clube, é muito claro como que realmente depende muito de quem também está do outro lado desses departamentos que você vai interagir e quais são as possibilidades de crescimento, né? Idealmente, no mundo perfeito, o Analytics estaria central e dando suporte a todo mundo, mas especialmente como a área está começando, e muitas vezes não é possível, e até pela questão também que eu mencionei, né, você não tem braço suficiente para ajudar todo mundo. Então, mesmo que você tenha acesso a todo mundo, você precisa priorizar. Então, eu queria entender de vocês como, dentro do possível, claro, como que é essa dinâmica, como é um pouco do seu dia a dia, dando suporte a essas diferentes áreas nos seus clubes. Pode ser. Bom, acho que eu estou bem imerso ali dentro da comissão técnica e no dia a dia digamos assim, o escopo, não principal, mas o mais frequente do trabalho é a análise de adversário, né? 2 vezes por semana, 70 e poucas entregas por ano, né? E eu acho que acaba acumulando um pouco dessas funções distintas, né? Claro que não é a coisa tem que ganhar mais escala em algum momento, mas de engenheiro de dados, de trabalhar com modelagem, até um pouco de análise de vídeo, porque sempre é importante, uma coisa da minha experiência, de você tem, digamos assim, percentis e você entende quem que dá alguns destaques quantitativos, mas materializar aquilo em exemplos representativos no vídeo é crucial para que você tenha mais impacto e converse muito melhor com quem está ali na comissão. Então, o trabalho basicamente é esse. A gente sempre parte assim, na nossa análise de trabalho de clustering com algumas variáveis que são referentes ao modelo de jogo, para a gente entender, digamos assim, conceitualmente o que a gente vai estar enfrentando naquele fim de semana ou naquele meio de semana. Alguns destaques também dentro dessa história dos percentis referentes a gol, expectativa de gol, pró e contra. A gente faz um pouco, até aproveitar para elogiar o trabalho do Gabriel e do João Lucas, a gente faz um pouco de clustering com encadeamento de ações também, criação de expectativa de gols a favor e contra. Foi um trabalho que eu tive, vou até abrir aqui, né? Eu tive o prazer de ser um dos avaliadores, um trabalho excelente, gostei muito quando avaliei, e aqui eu só ratifiquei a ideia que eu já tinha. E individual também, a gente tenta trabalhar da maneira mais simples possível, né? Com percentis, mas com, digamos, 5 quesitos básicos de desempenho, e usando também o framework probabilístico, né? Uma ideia, a gente chama de XPR, mas é parecido com o VAP, enfim, com esses modelos de valorar, né, ações que acontecem dentro do campo. Mas acho que o conceito básico é você ter uma entrega muito simples, né? Uma página com o escopo geral e com os vídeos para que aquilo fique mais materializado.
No que diz respeito ao scouting, a gente tenta colaborar, claro que a ideia de que eles possam ter decisões informadas por dados, mas a minha participação na montagem desse elenco, o meu mérito é nenhum. Acho que o mérito é todo do Ricardo Correia, nosso recrutador. Nosso chefe do scouting, ele recrutou com 12 anos André, recrutou com 16 anos Martinelli, com 15 anos John Kennedy, recrutou Fabinho, Pedro, Evanilson, enfim. Então, acho que é bom a gente estar próximo desses caras, entender a mentalidade dele e tentar dar um suporte para que se dê mais escala, principalmente na observação de atletas da América do Sul e assim, numa escala maior. E, só para concluir, assim, alguns outros trabalhos, assim, indo para a perspectiva mais supervisionada, a gente tem trabalhado um pouco em parceria com o pessoal da fisiologia, eles produzem uma infinidade de variáveis, né, com sensores, a gente tentar começar a fazer um trabalho de explicar um pouco o desempenho baseado nesses indicadores que eles produzem. Acho que sim, o dia a dia é meio que esse, mas o foco principal é na análise dos adversários. Muito legal. Rapidinho, antes de passar para o Henrique, qual que é a chave, você que já está há muito tempo, já esteve no clube com vários treinadores diferentes, e nesse aspecto que você está falando, e eu acho que você interage talvez com as pessoas que estão mais distantes do que a gente faz, e que talvez a comunicação, nesse caso seu específico, seja a mais importante. Você está lidando com as pessoas que têm muitas outras preocupações e coisas que elas estão pensando. Então, assim, de toda a sua experiência, qual que é a chave para essa comunicação, para que você possa passar o fundamental? Perfeito. Assim, eu tenho uma relação sensacional com o nosso diretor executivo, que é o Paulo Angione, né? E com o Fernando. Nem com todos os treinadores isso aconteceu. Com o Fernando, a relação mais próxima, indiscutivelmente. A primeira coisa é que eu tenho o privilégio de assistir duas vezes por semana o briefing dele, né? O vídeo pré-jogo. E ali acho que a gente tem que tentar entender a cabeça daquele cara ali. E uma coisa importante, que a gente brinca, estava até comentando, não lembro com quem ontem, é que você saber a hora em que você não deve falar nada também. Mas você tem uma pauta que você sabe que vai ter alguma ruptura, e às vezes você tem que ir para a ruptura mesmo. Mas em outros momentos não, você segura, reforça alguns conceitos que já tem na cabeça, e a partir do momento em que a coisa esteja mais propícia, você eventualmente comunica alguma coisa que pelo menos faça com que as pessoas pensem por uma perspectiva diferente. Acho que isso é importante. Eu até, só para concluir, assim, a gente estava falando ontem até na linguagem, né? O futebol tem seu jargão, tem suas idiosincrasias, né? Tem essas coisas que são particularidades do futebol. Acho que a gente não vai se tornar, como a gente fala no meio do futebol, boleirão, né? Não quero ser o cara boleirão, mas acho que é bom a gente tentar saber expressar conceitos um pouco baseado naquilo que eles usam cotidianamente, né? Acho que esses são pontos importantes. Perfeito, concordo 100%. Agora passar para o Henrique, para que você possa tocar também como que é a principal atuação sua lá, como que é dividido entre as áreas e como que é o funcionamento. Então, até continuando o que eu falei, né, a partir da minha entrada, a gente já estabeleceu lá dentro do Scout, então o Alessandro é o Head Scout, a gente tem 4 áreas, né, dentro dessa estrutura. Uma é Analytics, que eu sou coordenador, você tem o Performance, que é o Alf, você tem o Mercado, que é o Rafael, e você tem a Captação, que é o Everson. Então, a minha atuação desde o início, muito forte com o pessoal da Performance e Mercado. Performance, aí assim, o que eu entendo, né? Nesse primeiro momento, qual que era o meu objetivo, até da linguagem, né? Como é que a gente aborda, como é que a gente entra dentro dessas áreas. Meu objetivo, como eu trabalhei muito em consultoria, eu sempre pensei assim, cara, eu sou o fornecedor, ele é o meu cliente, então eu tenho que atender esse cara na demanda que ele tem no primeiro momento, até para facilitar a minha entrada dentro dessas áreas. Então, entender qual que é o problema do cara e trazer soluções, né, dentro do que eu tenho de ferramenta para esse cara, acho que é a melhor entrada, porque aí você vai estar dando uma resposta que ele quer receber nesse primeiro momento. Depois você vai acrescentando outras coisas, trazendo, ele vai ganhando confiança, vai trazendo coisas diferentes. Mas no primeiro momento, qual que foi o meu objetivo? Exatamente, sentei com o pessoal da Performance, entendi qual que eram as demandas de dados, que eles têm os relatórios, igual você disse, né, de adversário e do próprio clube, e aí entender como é que eu poderia agregar informações ali dentro. Então, a gente criou uma estrutura que era feita, né, sempre antes dos jogos e pós-jogo também do nosso time, tanto do clube quanto dos atletas também. E aí, hoje, eu não faço mais essa demanda diária, porque a gente tem uma empresa que, a partir desse material que a gente foi construindo, ela
a gente meio que terceirizou, vamos dizer assim, essa parte. Eu faço demandas específicas, assim, em alguns momentos. De 10 jogos, faço algum tipo de análise, né? Essas demandas mais... Essas perguntas que são mais específicas, que são feitas ao longo do tempo. E aí, mercado, sim. Mercado tem uma atuação muito forte desde o início, que eu acho que eu não sei como são os outros analíticos, mas eu vejo que lá, como a performance já tinha uma estrutura de mais tempo dentro do clube, já tinha uma forma de trabalhar. O que eu fiz foi acrescentar algumas informações, mas mercado a gente não tinha nada. Então, assim, é a estratégia fundamental do clube a gente contratar da melhor forma. Então, qualquer informação que a gente tenha que faça diferença na hora de contratar é fundamental. Para o Botafogo, a gente não pode errar na contratação, porque isso é um custo enorme. Já era para os clubes associativos, mas como não tinha dono, então assim, né, é um pouco diferente. Agora, quando tem dono, é a coisa mais cara que ele pode fazer contratar um jogador. E se a gente contratar errado, é uma dificuldade depois para poder reorganizar, repassar, vender, né? Então, isso aí tem que ser muito assertivo. E aí, como eu disse, eu faço parte de um pedacinho da história, né, que a gente vai compondo esse quebra-cabeça na hora de contratar um jogador. Então, a minha demanda é muito grande nesse sentido. Então, ao longo do tempo, fui desenvolvendo junto com o pessoal de mercado qual que é a melhor forma da gente poder enxergar esse jogador dentro dos dados que a gente tem, como que a gente poderia criar perfis por posição dentro do que a gente tinha de estratégia dentro do clube para poder concorrer com clubes que têm mais dinheiro, qual que é a forma que o Botafogo pode atuar para que a gente não vá concorrer na parte financeira, mas uma outra característica desses jogadores que a gente possa concorrer de uma forma diferente, né? Um jeito de jogar nosso e como é que a gente traduz isso para na hora de trazer o jogador certo para jogar naquela formação. Então são desafios assim que, lógico que hoje eu não tenho a resposta 100% da forma de fazer, mas os dados ajudam a gente a chegar a uma conclusão um pouco mais assertiva do tipo de jogador que a gente vai trazer. Então, hoje, e assim, a minha participação é gigante, não só. Eu não fico numa salinha e alguém chega e pede uma informação uma vez por dia e vai embora. Não, eu tenho uma atuação muito proativa ali, faço parte das conversas de todas as indicações de jogador que tem, da forma quando são avaliados pelo mercado também, a gente faz interação sempre, para poder ver como é que está encaixando. Isso que o Pedro falou é importantíssimo, eu acho também. Os dados não podem ser... a gente tem que tem que conhecer um pouco do futebol. Então, eu não fico só nos dados, eu vejo os jogos também. Por exemplo, eu faço alguns rankings de campeonatos, aí eu vejo quem está em primeiro no campeonato colombiano. Deixa eu dar uma olhada nesse cara para ver como é que é. Pego a informação do pessoal do mercado. Vocês acham desse cara? É bom mesmo? Não é? E a gente, com isso, vai ajustando os modelos, vai melhorando. A gente vai melhorando mesmo, né? Essa forma de atuar. Mas essa integração lá dentro é muito legal, sabe? A gente tem uma abertura boa, a minha área tem uma abertura boa para ter uma voz ativa mesmo na hora da gente chegar à conclusão de uma contratação e até mesmo na parte de performance ainda vejo os relatórios e assim a gente consegue até ler às vezes os times sem ver o jogo, consegue dar algumas dicas e falar assim, ó, esse time joga dessa forma e os caras falam, ó, realmente a leitura de dados aí está encaixando. Então, assim, essa interação é muito boa lá, tem uma abertura grande e acho que, reforçando o que o Pedro falou, acho que é importantíssimo a gente ter o conhecimento do jogo em si. Não só ser o analista de dados, mas o analista de dados que conhece um pouco de futebol. E, por exemplo, eu já fiz curso lá na CBF Academy de análise de desempenho, para entender um pouco mais o mundo. Sempre que eu posso, sento com o pessoal para poder entender o mundo deles, né? Não tem tanta interação com comissão técnica, mas essas pessoas que são meus clientes mais próximos ali, a gente está sempre interagindo. Só um rápido complemento. Henrique foi muito bem, descreveu muito bem qual é o cenário e falando em recrutamento, só para concluir, eu falei no Ricardo Corrêa, né, que é o nosso chefe do scout do Fluminense. Hoje ele não atua mais na captação de jovens atletas, mas eu falei que ele recrutou o André no interior da Bahia com 12 anos, tantos outros jogadores. A gente não tem dados disponíveis para atletas de base, né? Então acho que essa interface é difícil. Então, a gente conta ainda também com a experiência de quem tem aquele olho clínico e a gente tem que tentar interagir da melhor forma com eles, né? Perfeito. Muito bom. Acho que ficou claro para todo mundo, né, como que o contexto de cada clube acaba influenciando, né, como a pessoa que está num departamento pode atuar da maneira a gerar maior valor possível. Então, acho que foi muito legal essas duas respostas por trazer um pouco dessa interface humana, né, dos insights que são derivados do nosso trabalho para essas outras pessoas que tomam decisões em cima disso. E aí eu vou fazer um gancho
da pergunta para o Rodrigo e para a Ana, aí entrando mais especificamente sobre o trabalho que é feito. Então, o processo até chegar nesses insights. Toda essa parte, né, da comunicação é absolutamente fundamental, mas tão importante quanto é o desenvolvimento, né, seja de modelo, seja de uma análise mais descritiva. Tem toda uma necessidade técnica também por trás para conseguir operar esses dados e manipulá-los de maneira a chegar nesses insights finais. Então, eu queria entender um pouco mais de cada um de vocês, começando pela Ana, de quais ferramentas você usa, então, seja linguagens de programação, às vezes aplicativos, quais tipos de dados você lida, são dados assim, muito volumosos, né, os dados de evento, são outros dados já agregados, depois do Rodrigo também, para a gente entender melhor e poder discutir um pouco sobre isso também. Bom, eu acho que, no geral, como está todo mundo mais ou menos já mexendo com programação, a gente usa basicamente dados como Python, a gente usa R, a gente usa bastante SQL, porque justamente os dados de tracking são muito volumosos, ocupam muito espaço, então a gente acaba usando ferramentas de armazenamento em nuvem que são altamente capacitados para guardar um alto volume de dados. A gente viu nas palestras anteriores que uma partida pode ter 800 megabytes ou mais, às vezes. E, então, a gente acaba tendo que aprendendo a lidar com várias ferramentas de software, de data engineering, de data extraction, para realmente poder chegar para a parte de análise de dados. E, justamente, para você chegar nessa parte, teve todo o programa que até a Gemini até ajuda um pouco nisso, mas cada clube, eu imagino que tem o seu processo de automatização de dados, que eles têm o que eles realmente precisam. E as ferramentas que a gente costuma utilizar para isso, como, por exemplo, como qualquer estudante, eu acho que imagino, usa ferramentas como Jupyter Lab ou às vezes Google Colab. É muito comum, todo mundo acaba usando essas ferramentas, e quem acaba usando ferramentas, por exemplo, como a AWS tem a opção do SageMaker, que já tem a opção de MLOps para, por exemplo, automatizar alguns processos de machine learning. E no dia a dia, da minha parte, né, pessoalmente, a gente vê que no campo mais ou menos diferente do campeonato brasileiro, o campeonato lá fora, o americano, ele está mais preocupado com os jogadores na parte de recrutamento, ao invés de realmente se preparar para próximos jogos. Os técnicos, os auxiliadores físicos dos jogadores, eles ainda não estão preparados assim. Eles não gostam tanto de misturar ciência de dados com realmente ciência do esporte. Então, a gente ainda vê uma relutância nesses casos. Mas, como a gente tem essa cultura americana de drafting, de scouting, essa parte já é fundamental para potencial recrutamento de novos jogadores. Então, a gente usa, basicamente, muitos modelos. Olhando para ligas, usa bastante, na verdade, para a base aqui. Às vezes, a gente não está preocupado em pegar um jogador do Campeonato Brasileiro e tentar levar para o americano, mas tentar pegar o Sub-17, o Sub-18, que às vezes as pessoas não estão dando tanta atenção e que pode ver um potencial para levar para os Estados Unidos, para a Liga Americana, e até fazendo uma piada, às vezes, que eles falam que a Liga Americana é a liga para os caras irem aposentar. A gente tem até modelos onde, por exemplo, o Messi indo para o Miami afetou totalmente a modelagem, porque o Messi, apesar de ele já ter uma idade um pouco mais avançada, ele ainda é capaz de produzir bons resultados, ainda mais numa liga que é menos competitiva, e a gente teve que mudar vários modelos para poder se alinhar, para não ter um overfitting, digamos assim, porque tem vários outliers, agora vindo o Sérgio Busquets, vindo o Lionel Messi. Então, eles estão mais preocupados em si, na parte de scouting, de como potencializar a procura por novos jogadores, do que realmente focar em estratégias pós e pré-jogo. Eles ainda estão trabalhando para trazer essas informações, só que o foco deles não é já mais nessa parte. E aí, antes de passar para o Rodrigo, queria que você falasse um pouco como que o curso de graduação que você faz de ciência de dados tem te ajudado, como importante tem sido, como ele tem te ajudado também nessa questão. Bom, eu acho que ele simplesmente foi fundamental, porque o pessoal, por mais que é um grupo pequeno de analytics dentro do Orlando City, eles já esperam que as pessoas já tenham
cursado ciência de dados ou feito algum grupo, como é que eu posso dizer, alguma especialização, às vezes um mestrado, porque é justamente você reconhecer os algoritmos, saber quando usar, por exemplo, um modelo de classificação como um Random Forest, quando usar um modelo de ensemble como um Bushing, é fundamental dentro da área de dados, já agiliza muito tempo do que realmente treinar vários e ver o que traz o melhor score. Além de ter a possibilidade de você aplicar modelos de black box, como redes neurais, e também modelos não supervisionados, que são modelos de extrema importância para a parte de scouting. Então, eu acho que já ter um perfil de saber como é que os algoritmos lidam e como eles se diferenciam com essas vantagens e desvantagens do algoritmo para outro é fundamental para já realmente entender o que vai funcionar e o que não vai funcionar dentro do contexto esportivo. Perfeito. Bom, tem uma piada que circula muito na nossa área, né, que é o que o recrutador pede pro candidato, né? Ele pede conhecimentos em R, em Python, em engenharia de dados, em computação em nuvem, toda aquela gama de conhecimento. Chega na hora, ele usa Excel. E não é mentira, a gente vai sempre usar Excel. O Excel está lá todo dia no nosso trabalho. Mas, majoritariamente, o que a gente usa mais, basicamente todos os scripts que a gente roda são em R. A gente usa R para todos os scripts que a gente faz. O que para mim foi um alívio muito grande. Eu sempre preferi, né? Sempre gostei mais. E na comunidade o pessoal falava, putz, todas as vagas são para Python, nunca aparece nada para R. Então, uma mensagem de esperança para quem gosta de R é que dá para fazer tudo isso em R. Então, uma coisa assim que tem, acho que duas coisas que são importantes assim para mim nessa questão de técnicas, né? Que são duas avaliações minhas, assim, né? Olhando hoje para trás, assim, negligências que eu tinha quando eu comecei a trabalhar no clube, assim, que tipo meio que mudou um pouco o meu jeito de enxergar as coisas. Eu achava que ia começar no clube fazendo vários modelos maneiros, ia ficar assim dia atrás dia modelando e tal. E no fim das contas eu percebi que essa ideia não precisa necessariamente ser levada a cabo, porque, bom, com análise descritiva a gente responde boa parte das perguntas que a gente tem. E uma coisa que me chocou muito, assim, me chocou não, né? Me abriu os olhos, vou dizer assim, foi perceber que vários modelos que a gente estava construindo estavam dando resposta que a gente já tinha. E aí, sei lá, eu lembro de ter visto um modelo de clusterização de posição de jogador. E aí você usava as ações do jogador e, enfim, modelos bem maneiros, tal, bem complexos, modelo bem legal. Mas no fim das contas o resultado dele me dizia que o lateral direito era um lateral direito, sabe? Aí eu, muito obrigado. Então, tem coisa que a gente realmente, né, dosar um pouco o esforço e o benefício, né? E outra coisa que foi muito importante foi que eu estava fazendo bastante análises em cima de bases de dados disponíveis, enfim, corria uma análise, fazia uma análise completa, e eu ficava bem confortável com a ideia de ter acesso aos dados e fazer análise em cima deles, era isso. Sem, em nenhum momento, perceber a importância de uma engenharia de dados em cima daquilo. Até então não precisava. Se eu tinha os dados disponíveis, se eu tinha uma API disponível, se eu tinha fosse um Excel disponível, com os dados lá, não precisava ter toda uma preocupação em armazenar esses dados. Mas isso não escala. Então, quando você começa a fazer projetos, se você não tem uma engenharia de dados bem feita, bem montada, bem pensada para escalar, foi até uma coisa que você mencionou agora na tua fala, na tua palestra, é crucial, assim, é super importante. Isso te quebra muito rápido. Na Red Bull, o nosso departamento, eu e o Theo, a gente foca muito na análise de dados, ciência de dados, análise de dados. A gente faz muito isso porque a gente tem a sorte de ter o suporte de uma equipe muito grande da Red Bull que faz também a engenharia de dados para a gente. Isso ajuda muito, muito, muito. Sem eles, a gente estava perdido. E ainda assim, a gente percebe carência, a gente percebe que tem que melhorar muito. Então, acho que falando nessa questão de o que a gente usa, né, eu queria destacar esses dois pontos, assim, o quanto você tem que
avaliar o custo-benefício de modelos e métricas que você está construindo, às vezes está se esforçando muito para fazer coisas que não precisavam de tanto esforço, e dar um valor real para a engenharia de dados que eu diria até que vem antes da ciência e análise de dados que a gente discute tanto e faz. Um clube que vai começar agora, um clube que tem uma associação, por exemplo, vai abrir agora um departamento, eu sugeriria contratar primeiro um engenheiro de dados e depois pensar no cientista de dados. Perfeito. Contrate a Gemini, que o serviço de engenharia de dados será feito para vocês. Mas, assim, a gente acho que foi legal pra caramba a conversa. Acho que conseguimos cobrir vários tópicos, sejam tópicos mais aplicados, mais técnicos, como as interações, seja em termos de entregas para outros departamentos, seja relações interpessoais com as pessoas que estão recebendo essas análises, muitas vezes as grandes estrelas dos clubes. E, por fim, queria abrir para 2 perguntinhas rápidas aí da plateia, para a gente ir, uma só, para a gente ir para a hora do almoço. Eu sou o Guilherme, sou formado em administração. A parte acadêmica do futebol ela é muito mais desenvolvida em países, por exemplo, como Portugal. E o Pedro comentou um pouco sobre a relação que ele tem com o Fernando, que não teve com todos os outros técnicos. Queria saber se a importância que os técnicos de outros países mais focados nessa parte acadêmica dão às requisições que são feitas para a análise, se são diferentes do técnico que vem de Portugal, por exemplo, que 2 aí já tiveram a oportunidade de trabalhar junto, para o técnico brasileiro que está no mercado que está avançando ainda e está num estágio diferente academicamente. Muito boa pergunta. Assim, só que, de fato, eu não tive a oportunidade de trabalhar ainda com treinador português, né? Eles já são mais estrangeiros que brasileiros hoje, né, na Série A. Mas eu trabalho com um gênio, né? O Fernando é um gênio, acho que ponto fora da curva. Trabalhei não na posição de treinador, mas com o Paulo Autori, por um curto intervalo de tempo, acho que em 2017 ou 2018, ele foi nosso diretor esportivo e era um cara que tinha uma visão assim, realmente muito abrangente de todas as áreas, né, que envolviam ali um departamento de futebol, dentro e fora do campo, e eu acho que essa passagem dele por Portugal, sem dúvida, agregou também nesse sentido. Eu acho que tem que avançar e, não sei, talvez... eu acho que é difícil falar isso, né, porque tem aquela coisa de reserva de mercado, sei lá, mas eu acho que vai agregar e acho que a tendência é que nossos treinadores brasileiros também busquem novos horizontes, que a coisa também busque o equilíbrio, né, a partir dessa entrada de tantos profissionais. Não sei se o Rodrigo podia complementar, porque ele trabalha com um treinador português, né? Não, posso sim. Acho que para responder bem rápido, até pela questão do tempo, né? Mas o Pedro Caixinha, ele, logo que a gente se conheceu ali na apresentação dele no clube, na virada do ano passado para esse, ele trouxe alguns pedidos super complexos para a gente, assim, para a nossa área. De imediato. Ele trouxe estudos que ele tinha publicado e pedidos assim, que exigiriam muito tempo de trabalho, assim, muito esforço. Foi muito interessante porque a gente estava com a experiência do Maurício Barbieri antes, né, que era o treinador anterior, e ele realmente trouxe uma diferença nessa pegada acadêmica, né, pelo menos ali na relação entre a gente. Mas eu acho que tem uma questão aí, para mim, particularmente, que não é nem tanto a questão da nacionalidade. Sim, de fato, em Portugal tem uma base mais sólida, mas eu acho que é uma questão de aderência ao modelo de jogo do clube. A contratação do Pedro Caixinha passou muito por isso, passou pela filosofia dele se alinhar com a filosofia da empresa, da Red Bull, né? Passa muito por aí. E, de fato, assim, se viesse um outro português com uma filosofia parecida, não acadêmico, aí eu até fico me perguntando o quanto isso teria sido diferente. Mas eu acho que tem muito, assim, menos a questão da nacionalidade, mais a questão da junção do que o treinador propõe com o que o clube pensa. Às vezes o clube não sabe exatamente o que pensa e isso é um problema gigante. Mas no caso do Caixinha com a Red Bull, foi um encontro muito bom dos dois, assim. Os dois tinham muito a somar um para o outro. Só uma última palavra aqui. Acho que, de fato, a gente não pode também começar a olhar os treinadores brasileiros com preconceito, né? Acho que esse é um péssimo caminho para se tomar. Talvez
como você definiu bem, né? Eles já têm essa cultura, né? Tinha aquela história da periodização tática e essa coisa de estudar o futebol em termos de qualitativos, né? De modelo de jogo, análise tática. Eles já têm essa tradição há muito tempo. E eu tenho certeza que o cenário vai avançar por aqui com os nossos treinadores também. Acho que o caminho está sendo bem trilhado, sem dúvida nenhuma. Queria agradecer a todos vocês. Foi sensacional aí participar, moderar esse painel com vocês 4. Espero que o público tenha gostado. E de tarde a gente tem muito conteúdo. Vamos para a hora do almoço agora. De tarde tem muito mais coisa, muito mais palestrante.